história desse livro é o seguinte: ele foi publicado depois da morte de Luiz Martins, porque nós sofremos um acidente na estrada, um acidente de carro. Nós estávamos indo para o Rio de Janeiro e Luiz faleceu no acidente. Eu fiquei muito machucada e, evidentemente, fiquei profundamente triste, né, pela perda do marido, por tudo que tinha acontecido. Fiquei um mês lendo muito em casa, porque eu sempre adorei leitura, literatura, desde época de colégio, e sempre gostei muito de escrever. O meu primeiro livro tinha sido publicado algum tempo atrás, quando Luiz ainda estava vivo, e eu até demorei na publicação desse livro, porque até então eu fazia traduções. Daí, a minha grande amiga, que é a Erla Van Steen, e que trabalhava com a editora Global, ela sugeriu a publicação. Então, eu tive vontade de publicar e, sobretudo, para pegar um tanto de memória e mostrar a diferença das gerações, geração da minha filha e a minha geração também, quer dizer, o tipo de comportamento diferente, a maneira de enfrentar as vicissitudes da vida e enfrentar o mundo. E daí eu aproveitei a minha memória, a realidade, e publiquei o Katmandu. Eu acho que são variados os focos narrativos, porque tem alguns que têm a narração, tem diálogos. Agora, eu gosto muitíssimo de narrativa curta. Esse relógio foi de minha tia-avó, Narcisa Emília de Andrade Silva, que era filha de José Bonifácio Moço, casado com Paulo de Souza Queiroz. Ela era minha tia-avó e minha madrinha. Eles compraram na Europa. Quando eles faleceram, o relógio foi para meu pai. Quando meu pai faleceu, a minha mãe me disse: esse relógio que foi de sua madrinha e tia-avó vai para você. Esse relógio vai morrer comigo. Eu tenho, assim, muita satisfação de pertencer a essa família, embora eu não fique. Eu sou uma pessoa que herdei muito da família Amaral, que é a família da minha mãe e que é uma família que não se mostra. Quem apareceu nessa família foi a Tarsila do Amaral, que, inclusive, no início da vida profissional dela, foi muito corajosa para arcar com tudo o que ela sentia com relação à família, o que a família mostrava em relação a ela. Eu curto, digamos assim, a família Andrade Silva, que escreve, que trabalha e que se mostra, né? Eu era muito menina, teria o quê? 12, 13 anos, talvez, quando a gente começava a escrever e que fazia na escola redação. Havia uma homenagem a José Bonifácio, o patriarca, e nós escrevemos. E a minha foi escolhida. E como eu já gostava muito de escrever e tinha pretensões a escrever, eu achei que era porque estava muito bem escrita. Anos mais tarde, eu fiquei refletindo a respeito daquilo e pensava assim:
estaria mesmo bem escrita ou seria pelo fato de eu ser descendente direta, de ser bisneta de José Bonifácio o Moço e ser descendente direta do patriarca, né? Tem um conto aqui nesse livro que a professora, não sei se você a conhece, a Cremilda Medina, ela gosta muito desse mini conto que ela diz que ela costuma usar em aulas, nas aulas que ela dá, né? Que ela era da ECA aqui, né? Então, júri familiar. Não deu tempo de se levantar. Traiçoeira, a golfada veio de repente sobre o prato, respingando na toalha. Um gosto azedo na boca, vergonha e mal-estar. À sua volta, as fisionomias enojadas, vultos balançando na obscuridade enjoativa. Ergueu as pontas da toalha, cobriu a imundície. Levantou-se, a vista turva, a mão agarrada com firmeza ao espaldar da cadeira. Nem tinham chegado à sobremesa. Como de costume, sentara-se na cabeceira a ré, na extremidade oposta ao marido. Filhos e genros sustentavam nas laterais a solidez da estrutura. Era a hora da cobrança. Sentia-se na travessa retangular de prata, esquartejada e servida em postas, que deslizavam no sangue. E quando os dentes do garfo atravessavam as fibras, vinham a dor e o enjoo. Na cama, a boca lavada, ainda amarga, ela recompõe as postas, suturadas até o próximo esquartejamento. Não apenas a minha abordagem é o ser humano, seus sentimentos, suas posições, mas é a cidade em si e o lugar também onde eu cresci. Por exemplo, Santos tem uma importância muito grande na minha vida, porque eu fui para Santos, eu tinha 4 anos de idade, vivi toda a minha infância e juventude em Santos. Então, isso foi muito importante para mim e eu tenho uma memória agradabilíssima desse tempo. E tem muita importância na minha vida também a zona rural, né? O que eu cresci em fazenda. Eu considero uma vida riquíssima para mim, a época, desde meu casamento com Luiz Martins, jornalista, escritor, quando eu tive a oportunidade de conviver com os grandes intelectuais da época. Quer dizer, Carlos Drummond de Andrade, no Rio, Rubem Braga, Raimundo Magalhães Júnior, e aqui em São Paulo, Sérgio Buarque de Holanda, que Sérgio até, quando chegava final da tarde, ele ligava aqui para casa para falar com o Luiz. Luiz Martins, eu atendi, daí ele disse, pergunta para o Luiz Martins se ele vem aqui ou eu vou aí, que eles gostavam de tomar aquele uísque no final da tarde, né? Então, eram intelectuais importantes com os quais eu tive a oportunidade de conviver. E depois, posteriormente, na academia, né? Com os amigos da academia. Inclusive a Lígia Fagundes Telles, que desde do início da literatura dela, eu lia o que ela escrevia. Olha, tem livros importantíssimos, livros de autores queridos, tem de tudo aqui na biblioteca. Eu comecei primeiro porque minha mãe foi educada na França e falava francês como português, então a gente tinha aquela literatura que era tipo, digamos, água com açúcar, e aqui do Brasil também. Quando eu descobri os autores do Norte, Nordeste, da Bahia, bom, aquilo me abriu a mente para a boa literatura, né? Adoro Graciliano Ramos, né? Vidas Secas, para mim, os livros do Graciliano são maravilhosos. Gosto do Jorge Amado, da Bahia do Jorge Amado. O Rio, Marques Rebelo,
dos cronistas, o Rubem Braga, né? Atualmente, cronistas de que eu gosto muito é o Loyola, que é editado pela Global, e gosto muito do Humberto Werneck. Agora, eu li muito o Rubem Braga, né? Além de ter, assim, amizade e convivência, porque nós frequentávamos o apartamento do Rubem no Rio, né? E eu gosto quando eu estou em julgamento de concurso literário, gosto muitíssimo de descobrir novos autores que eu não conhecia antes. O Rufato, com aquele livro dele, eles eram muitos cavalos, né? Eu gosto muitíssimo. Um outro autor que eu também estava num concurso literário, quando nós demos um prêmio para ele, que é um autor daqui de São Paulo. Ele é até um grande roteirista, Marçal Aquino. Publiquei muitas traduções, né? Porque eu comecei, as minhas primeiras publicações foram traduções. Várias revistas literárias norte-americanas, fiz tradução de Scott Fitzgerald, o Eliot, Mark Twain, Ray Bradbury, um que marcou também, que é do autor Lawrence Stern, Uma Viagem Sentimental através de França e Itália. É um desafio, você tem que procurar a palavra exata e não tentar melhorar o original, né? Tem que ser muito fiel ao original. Não morri por pouco. Até o teto eu tinha prateleiras e elas tinham a madeira, não eram prateleiras vazadas. Então eu não percebi que estava havendo infiltração de água. E teve um dia, eu não estava na cama na hora, caíram inteiro. Daí eu liguei aqui para casa para falar com a minha empregada que estava aqui há muito tempo comigo, estava chorando. A senhora teria morrido. As prateleiras com todos os livros caíram na sua cama. Teria ido tudo na sua cabeça. Aqui, que era do chão até lá em cima. Esse é que vai ser analisado no Clube do Livro. A ficção mostra muita realidade para a gente. E a criatividade, quer dizer, você está vendo o que o autor faz para mostrar para o leitor a realidade, a criatividade. Eu acho que é importante. É o conhecimento, e eu acho que é importante para formar a instrução e a cidadania, né?